Olá, eu sou a Clarissa Tata e hoje vamos para o jogo Good Pizza. Se você não conhece esse jogo, o Diego já jogou. Antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal. Let's go. Just a minute. Oh, no, no. Não, tem que ir. Carne clássica, apimentada, borda tudo. Esse eu fiz aqui é pra você não no mundo das anões. Let's go. Let's go. Voltei. Meu nome é Janice, mas
pra isso, você tem que merda. Saber ficar forte com ela. Daqui a pouco, pode olhar mais um pouco. Cara, você